Uma série de eventos assustadores acontecem em nosso mundo hoje. Porém, vê-los acontecendo em hospitais e necrotérios os torna ainda mais aterrorizantes. Esses eventos acontecem sem uma explicação lógica, deixando as testemunhas oculares confusas. Felizmente, alguns desses fenômenos foram capturados pela câmera, mas vê-los se desdobrarem é o suficiente para enviar calafrios para sua coluna. Agora, nós reunimos alguns desses vídeos para você ver. Junte-se a nós enquanto a gente explora as 10 coisas mais assustadoras capturadas em necrotérios e hospitais. Número 10. Mulher malvada falando com voz demoníaca. Muitos pacientes perdem a voz temporariamente devido a uma ou outra enfermidade, mas este não parece ser o caso. Jonathan visitou a sua namorada doente em um hospital de Paris quando viu uma mulher falando com uma voz rouca. Ele lembrou que uma mulher na cama ao lado estava gritando e rugindo com uma voz comparada a um espírito demoníaco. Tendo notado isso, ele pegou seu aparelho e fez uma gravação. Esse vídeo foi publicado por Jonathan pouco depois de testemunhar o incidente. No vídeo, você vê a mulher deitada na cama gentilmente, mas mantendo uma voz demoníaca. Quando você olha atentamente para o vídeo, você só pode ver a mulher deitada na cama e sua boca não está se movendo. O único fenômeno perceptível é o movimento do peito dela, pois ele sobe e desce enquanto ela insulta o casal com raiva. Ela ameaçou ainda mais o casal, dizendo que iria chamar a sua amiga mafiosa. Ela então disse que começaria a remover a medicação intravenosa injetada no seu braço para que eles pudessem sair do hospital. Nesse ponto, o vídeo terminou, mas isso nos deixa numa encruzilhada, pensando se a mulher demoníaca tentou escapar. Felizmente, o John forneceu todas as informações, mesmo depois que o vídeo terminou. Ele deu aí os detalhes no anexo desse vídeo, dizendo: "Eu não estava mais filmando quando ela ou aquilo começou a se levantar e queria tirar a vida de uma pessoa sentada ao seu lado. 5 enfermeiras vieram para detê-la e nos pediram para sair da sala rapidamente." John ficou chocado com todo o incidente, pois ele era uma pessoa que raramente acreditava em posses demoníacas ou qualquer coisa relacionada. No entanto, agora que ele testemunhou com seus próprios olhos, isso mandou calafrios suficientes para fazê-lo acreditar que as possessões demoníacas são reais. Número 9. Fantasma batendo a porta no necrotério. Ter que trabalhar em um lugar cheio de corpos mortos é uma coisa, mas testemunhar coisas estranhas causadas pelos espíritos desses corpos, isso é estonteante. Nós pesquisamos e descobrimos que alguns espíritos têm auras diferentes. Esses espíritos podem ser perturbadores, enquanto alguns podem ser bons e gentis. Apesar disso, ter que encontrar um espírito não é altamente recomendado, mas este segurança em um necrotério brasileiro não teve escolha. Os seguranças tiveram que enfrentar os seus medos quando encontraram um espírito no necrotério. Movendo-se pelo corredor, os guardas foram até lá para encontrar a causa de um determinado barulho vindo da área. Ao chegar lá, eles viram o barulho de uma porta vermelha que parecia estar abrindo e fechando e batendo. A cada passo que os seguranças davam em direção à porta, o barulho parecia dobrar. Os seguranças continuaram andando e ao chegarem perto dessa área, a mais ou menos aí uns 15 centímetros, ela parou misteriosamente. Ao mesmo tempo, a luz que estava intermitente ficou estável. A luz do lugar se apagou imediatamente, deixando a área escura e sinistra com apenas a lanterna do guarda acesa. Alguns segundos depois, a luz acende novamente e os guardas continuam a verificar a porta para saber o que deu errado. Os guardas foram até a porta e verificaram, mas nada foi visto na sala que pudesse ter causado esse estrondo alto. Surpreso com toda a situação, um dos guardas desce pelo corredor para verificar uma porta e ver se ela estava trancada. E estava. Então, se aquela porta estava trancada e ninguém estava à vista, quem ou o que estava batendo as portas e fazendo as luzes piscarem? Número 8. A maca assombrada. Esse incidente aconteceu em um hospital na Índia. Nesse vídeo, a câmera de segurança captou uma figura humana detectada ao redor de um par de macas no pátio. Alguns segundos dentro do vídeo, uma das macas é vista se movendo ligeiramente para frente e se aproximando da sua posição. Momentos depois, a maca se move cerca de 3 metros para frente e a mesma distância para trás. A maca faz isso continuamente por quase 2 minutos, antes de rolar para fora da borda da plataforma, uma vez que estava caindo aí de lado. Que força invisível estava empurrando a maca até que ela caísse? É difícil dizer. Entretanto, esse não foi o único incidente que aconteceu com uma misteriosa maca em movimento. Assustador, não é? Nas instalações do mesmo hospital, de outro ângulo da câmera, havia macas lá fora como de costume.
E a câmera de segurança pegou um homem se movendo em direção a um dispensador para colocar água em uma garrafa. Nessa parte, a gente pode ver a maca se movendo um pouco para frente, o que o homem percebe. Tendo visto os movimentos da maca, ele se moveu em direção a ela, de forma a colocá-la de volta no lugar. E quando ele se aproxima da maca, ela rolou mais para longe, o que deixou o homem confuso sobre o que tinha acabado de acontecer. O homem assustado então se afasta da maca, pega a garrafa e deixa a área rapidamente. É melhor estar seguro do que arrependido. Número 7. A figura sombra se move no hospital. É bastante surpreendente ver que várias dessas capturas são feitas por câmeras de CFTV, enquanto elas não são normalmente instaladas com o propósito de detectar atividades paranormais. Ainda assim, mais capturas são feitas por essas câmeras, assim como o clipe que estaremos explicando abaixo. Essas imagens vieram de dentro de um hospital indiano, e no vídeo tem pessoas cujos entes queridos estavam na instituição de saúde dormindo no corredor. Ao fundo do corredor, tem uma entrada para o necrotério do hospital, e tudo parecia tranquilo até que, de repente, uma figura negra aparece estranhamente do nada. Essa figura tomou a forma de um homem e começou a caminhar pelo corredor, abrindo caminho em direção ao povo adormecido. Em questão de segundos, a entidade começa, de repente, com grande velocidade e vai voando através das pessoas adormecidas no corredor e fora do alcance da visibilidade da câmera. Poderia a figura negra ser um fantasma? Talvez uma alma que pertence a um dos corpos mantidos no necrotério? A gente não pode dizer com certeza, mas isso é aterrorizante. Número 6. Cadeiras fantasmas. Os incidentes aconteceram sobre essas cadeiras fantasmas aconteceram em hospitais diferentes. O primeiro vídeo foi gravado por uma câmera de segurança às 3 horas da manhã. Nesse momento, o silêncio abundava aí no hospital enquanto os pacientes dormiam, e não havia muita atividade acontecendo. Foi assim até que fenômenos misteriosos ocorreram em um dos quartos do hospital. Então, para começar, um pôster na parede se rasga de repente, seguido por uma das cadeiras, e então ela se move misteriosamente como se houvesse uma entidade a arrastando violentamente até atingir a parede. Mas como a câmera de segurança gravou, ninguém estava na sala naquele momento. Quase imediatamente, as gavetas contendo alguns arquivos e documentos foram puxadas violentamente. Um incidente similar aconteceu em outro hospital no Chile, durante o meio da noite. Os enfermeiros de um hospital ouviram barulhos vindos de uma determinada sala. Esse barulho, em particular, os alertou, pois eles estavam cientes de que não havia ninguém na sala. Quando eles voltaram para verificar as câmeras de segurança, eles viram a coisa mais chocante que tinha visto em suas vidas. No vídeo, você veria a cadeira de repente se mover para o outro lado e ficar lá por segundos. De repente, a cadeira também se move. Esta foi uma gravação bem assustadora para toda a equipe de enfermeiros, porque todos eles estavam cientes de que não havia ninguém na sala. Então, quem estava empurrando a cadeira daquela maneira se ninguém estava ali? Ainda não há uma explicação lógica para esse fenômeno. Número 5. Doutor Espírito. Há um ditado que diz que quando uma pessoa morre, a alma deixa o corpo e visita a área onde ela morreu com frequência. Nós estaremos examinando tais casos neste vídeo. A gravação que você está assistindo foi feita em Honduras por um homem visitando o hospital. Quando ele apontou a sua câmera para o final do corredor, várias macas foram vistas, então era um ambiente hospitalar. Tudo parecia estar bem na instituição de saúde, até que aconteceu um incidente mais bizarro. De repente, um estranho flash é visto na entrada de uma porta à direita. Esse flash foi atribuído a uma figura estranha, pois foi capturado na câmera entrando e saindo da porta, como se estivesse verificando se estava tudo livre antes de sair completamente para o corredor. A figura parece flutuar no vídeo, o que o homem viu e se assustou com esse incidente assustador que ele tinha acabado de testemunhar. Ele parecia tomar a forma de um homem, e devido a isso, várias pessoas têm a narrativa de que é a alma de um determinado médico que uma vez trabalhou na instituição de saúde e depois cometeu suicídio nas instalações do hospital por razões desconhecidas. Petrificado pelo que ele acabou de ver com a sua câmera ainda em suas mãos, o homem deu alguns passos para trás para examinar a situação de longe, se escondendo atrás de uma porta. Eu também recomendaria correr, pois ninguém gostaria de esperar e ver o que acontece com o espírito. O que você acha que o homem capturou com a sua câmera? Você acha que é o espírito do médico, como alegado pelas pessoas? Ou talvez tenha sido outra coisa? Número 4. O espírito desconhecido em ambulância. Esse vídeo foi feito no Peru, em frente a um hospital na cidade de Pacasmayo. No vídeo, você vê uma ambulância estacionada na frente do hospital com um membro da equipe provavelmente pegando algo no veículo. Nada parece estar fora do comum, mesmo depois que o pessoal deixa a ambulância.
No entanto, note uma coisa: a porta da ambulância foi deixada aberta pelo profissional que uma vez estava dentro dela. Alguns segundos depois, a porta se fecha misteriosamente e não havia ninguém à vista. As pessoas parecem não notar essa ocorrência, pois algumas pessoas passam pelo veículo e não notam nada de estranho. Isso foi porque o incidente aconteceu alguns momentos antes de ambos passarem ao lado do veículo. Lembre-se que não havia ninguém dentro da ambulância quando a porta fechou de repente. Você provavelmente pode pensar que isso teria acontecido devido ao forte vento, mas isso não é uma explicação válida para esse estranho acontecimento. Não havia outros sinais de vento forte e pressão visível de outras partes do ambiente capturado pela câmera. Você pode ter pensado que tinha visto de tudo, mas olhe atentamente através da janela aí da ambulância. Quando você olha através, você vê que tem movimentos feitos por uma figura dentro do veículo e, de repente, a porta começa a se abrir novamente. Poderia ter sido a alma de um dos pacientes que acabou de morrer? Ou foi de alguém que já trabalhou como motorista no hospital? Isso ainda nos deixa confusos, pois não há uma explicação real para o que a câmera de segurança capturou. Você pode olhar até de outro ângulo para tentar decifrar, mas realmente fica difícil saber o que realmente aconteceu. Número 3. Figura estranha visto no hospital em ruínas. Esse vídeo foi tirado por um operador de câmera entre um grupo de pessoas que decidiu explorar um hospital abandonado. À medida que eles avançavam para o hospital, a pessoa que estava acendendo a câmera era a última da fila no grupo. No processo de fazer um vídeo e tirar fotos, ele sentiu um arrepio na espinha. Esse arrepio, o sentimento, é sinônimo de todos os humanos, pois é assim que a gente sente quando estamos seguidos ou alguém está observando a gente. Tem sido um sentimento imbuído nos humanos desde a época em que fomos caçados por bestas há vários séculos. Sendo o último do grupo, ele teve esse sentimento que o levou a se virar e ver algo que estava atrás dele. E ele fez essa volta aí com a sua câmera, capturando a sua visão de costas, mas não viu nada. Ou assim ele pensou. Quando mais tarde ele verificou a cobertura do vídeo, ele viu o maior choque da sua vida. Quando ele foi verificar o vídeo, o cinegrafista viu que tinha uma figura fantasmagórica capturada pela câmera, que ele não havia notado quando ele voltou para trás. Esse avistamento fez o resto do grupo duvidar se um deles estava atrás, mas o cinegrafista insistiu que ele sempre garantiu ser o último do grupo a obter uma cobertura do vídeo perfeita. Isso significa que ele foi a última pessoa. O corredor está destinado a ficar vazio, então. Ao invés disso, a câmera teve um vislumbre dessa figura sinistra que você está olhando atualmente. Se o cinegrafista foi a última pessoa na linha dos aventureiros, quem foi esta figura? Poderia ter sido a alma de um paciente que faleceu neste hospital? E por que ele estava à espreita ao redor das pessoas? Número 2. Fantasma com roupas de hospital. Essa gravação foi feita em 2020 por uma youtuber chamada Kaleigh Love, que explorou um hospital abandonado no sul do país de Gales. Embora tenha explorado essa instituição de saúde abandonada em plena luz do dia, a câmera capturou o que parecia ser uma menina fantasma em um vestido de hospital, vendo-a enquanto ela filmava e caminhava pelo manicômio. Vindo de Swansea, Kaleigh filmou o interior do prédio inteiro, mas não tinha ideia de que ela estava sendo observada por uma figura paranormal assustadora. Quando ela terminou de gravar nas ruínas abandonadas, ela pegou o conteúdo para o seu canal no YouTube e fez upload. Ninguém parecia notar esse estranho avistamento de uma figura paranormal assustadora em um vestido de hospital, até que um espectador em particular viu essa figura e trouxe para o seu conhecimento. Foi então que Kaleigh descobriu que ela estava realmente sendo observada, e ela não tinha nem ideia sobre isso. Quando lhe pediram mais detalhes sobre como o fantasma foi descoberto, Kaleigh disse em uma declaração: "Eu recebi a mensagem de um inscrito me informando de que eu poderia ter perdido durante as filmagens. Quando eu voltei para rever essa gravação e também as capturas de tela, tornou-se evidente de que eu havia capturado algo paranormal." O conteúdo do vídeo mostra Kaleigh andando por um corredor após gravar uma sessão do interior do prédio e se movendo aí com a sua câmera para os lados antes de focalizar em uma porta. A porta, que uma vez foi a saída para o corredor do final desse corredor, era onde a figura fantasmagórica era vista. Kaleigh explica a figura desta forma como a figura de uma senhora de cabelo preto que parece estar vestida com uma roupa de hospital. Ela disse ainda que essa figura estava pairando na porta por um tempo antes de desaparecer em uma parede. No vídeo você pode ver a Kaleigh se movendo um pouco com a sua câmera enquanto ela se move para a esquerda e para a direita, até que ela esteja equilibrada e focalizada diretamente em frente à porta. Você pode ver a estranha figura caminhando do lado direito e depois desaparecendo na parede. Uma coisa importante que deixou a Kaleigh perplexa com a captura dessa estranha figura foi que toda essa gravação foi feita em plena luz do dia. Então, esperar ver um fantasma não estava no topo da sua lista quando ela foi explorar aí o prédio.
E ela disse: "A única coisa que eu não estava procurando ativamente nenhuma evidência paranormal é o momento em que ela se apresenta." Além disso, enquanto ela estava no velho hospital abandonado, Kelly lembrou que ela tinha a sensação de estar sendo observada. E agora, a descoberta dessa figura fantasma em um vestido de hospital provou que os seus pensamentos estavam certos. Portanto, confie em suas mentes, pessoal. Vocês nunca sabem o que pode estar escondido nas sombras ou em plena luz do dia, no caso de Kelly. Número 1. Conjunto fantasma flutuando no filme. Essa gravação foi tirada de um conjunto de cartões postais, de um filme estudantil universitário da cidade de Pasadena, de 2008. Foi carregado no YouTube por Trevor Heasley em agosto de 2016, após descobrir a atividade paranormal em uma das imagens. No vídeo tem a gravação de um filme que foi feito no Hospital Psiquiátrico do Estado Metropolitano. Durante o processo de filmagem desse hospital, o elenco e a equipe, presente no filme, ouviram ruídos estranhos enquanto estavam lá, mas eles não viram nada de responsável e habitual. Isso os fez supor que provavelmente eram alguns canos velhos assentados ou algum metal. Isso foi o que eles pensaram até Trevor voltar para casa e decidir rever os vídeos que ele tinha gravado enquanto estava neste set. Nas gravações, gravadas por Trevor, o hospital psiquiátrico estadual parecia assustador. Para começar, as janelas escuras glorificavam todo o prédio, apesar de ser um dia quente de verão. À medida que as gravações foram avançando, ele mostrou várias áreas e locais dentro do hospital. A câmera também capturou alguns bons momentos nas gravações, mas nada os preparou para o que a câmera estava prestes a capturar. Quando a equipe começou a gravar essa parte particular, uma figura fina aparece de repente. Essa figura apareceu atravessando o corredor assim que a equipe começa a filmar. Nessa parte, 2 atores que estavam completamente alheios do que estava na frente deles foram pelo corredor também na frente da câmera. A figura pode ser vista flutuando através do mesmo antes dos atores passarem. Mas o que poderia ter sido esta figura flutuante? Poderia ter sido o verdadeiro espírito de um paciente? Ou talvez o espírito tenha sido uma vez um ator ou atriz que também quisesse aparecer na cena? Ou se o espírito possuísse um dos elencos que atravessou o mesmo corredor alguns segundos depois? Nós não temos uma explicação. E você, o que você acha? Deixa a gente saber aí nos comentários.